Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo de número 16. João 3, 16. Vamos ler todos juntos esse versículo, João 3, 16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os irmãos podem se assentar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo, irmãos, certamente é um dos versículos mais conhecidos da palavra de Deus, né? Você pode ter certeza disso. Dentre os versículos conhecidos da Bíblia Sagrada, com certeza João 3,16 está entre os mais conhecidos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, para nós entendermos, queridos irmãos, para nós compreendermos melhor o que o Espírito Santo nos fala através deste versículo, é necessário que nós voltemos lá ao início, é necessário que nós voltemos lá às origens, não é? Lembrando quando Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, né? O Senhor criou a luz, o Senhor fez separação entre luz e trevas, o Senhor criou a expansão, o Senhor juntou a porção seca, chamando de terra, o Senhor criou os mares, os oceanos, os rios, né? O Senhor criou toda a vegetação, o Senhor criou os animais, as aves do céu, né? O Senhor cria todos os peixes, todos os animais marinhos, enfim, o Senhor cria todas as coisas no início, pelo poder da sua palavra. E é interessante, né? Maravilhoso, que quando o Senhor, em cada um dos dias da criação, Ele vai fazendo a sua obra, Ele olha e diz que tudo era bom. No sexto dia, o Senhor cria o homem, né, a sua imagem e a sua semelhança, não mais como todas as coisas anteriores, feitas pelo poder da palavra, mas agora Deus cria o homem com as suas próprias mãos. Deus modula o homem ali, do barro, do pó da terra, e o faz a sua imagem, a sua semelhança. O Senhor cria também a mulher, e Deus tem um propósito nisso. Deus coloca aquele casal no jardim e Deus tem um propósito nisso, e é aí que nós começamos a entender este versículo de João 3,16. Qual o propósito de Deus em ter criado o homem à sua imagem e à sua semelhança? Por que razão? Qual a necessidade? O que é que passou no coração de Deus? O que é que passou na mente de Deus para Deus ter criado um ser à sua imagem e à sua semelhança? A palavra de Deus nos responde, não é? Nós sabemos através das Escrituras que o propósito de Deus em ter criado o ser humano é que Deus desejou ter uma grande família com muitos filhos semelhantes a Jesus Cristo. Amém, irmãos? Esta foi a razão de Deus ter criado o homem. Esta foi a razão de Deus ter criado a mulher, de Deus ter criado o ser humano. Deus queria uma grande família, que fosse a sua imagem, que fosse a sua semelhança. E para que este homem, para que esta mulher fosse de fato a imagem e semelhança de Deus, Deus dotou este ser criado pelas suas próprias mãos com inteligência. Deus criou este ser com raciocínio, ou seja, com a capacidade de discernir, com a capacidade de observar e ter um discernimento através da sua inteligência. E também, além da inteligência, Deus dá ao homem o livre-arbítrio, que é a capacidade de decidir, que é a capacidade de escolher. Um ser inteligente e, ao mesmo tempo, livre para fazer as suas escolhas, para tomar as suas decisões. E qual era o propósito em tudo isso? O propósito é que o homem, através da sua
inteligência, do poder que ele estava dotado até então, da santidade que existia em sua vida até então, da pureza que existia em sua vida até então. O Senhor deu a ele o poder, e não só o poder, mas também Deus deu o dever de frutificar, multiplicar-se e encher a terra. Por quê, irmãos? Porque o projeto de Deus, o plano de Deus, era que este planeta que nós habitamos, ele fosse cheio da glória de Deus. Aonde o homem estivesse. Por isso Deus fez o homem frutífero, e deu ordem ao homem para que se multiplicasse. Quando falamos de homem, homem e mulher, o ser humano. Deus deu ordem ao ser humano, que multiplicasse, e enchesse a terra, e povoasse a terra, para que a terra fosse cheia da presença de Deus. Onde estivesse o homem, com a sua inteligência, com a sua capacidade, com o seu poder, com a sua sabedoria, com a sua santidade, com a sua pureza, ali estaria a manifestação da presença de Deus, da glória de Deus. Mas, pelo fato de Deus ter criado o homem, um ser inteligente, e Deus ter dado ao homem o livre-arbítrio, a capacidade de escolher, a capacidade de decidir, Deus precisava provar a fidelidade do homem para com ele. E aí nós sabemos qual foi o resultado disso, irmãos? Deus coloca ali no jardim, entre todas as árvores frutíferas que Deus havia dado ao homem, Deus coloca uma árvore do qual ele diz: desta árvore, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não deves comer, porque o dia que fizer, certamente vai morrer. E aí é exatamente isso, irmãos, o que acontece. O homem deliberadamente transgride, deliberadamente desobedece à ordenança do Senhor, usando da sua inteligência, usando do seu discernimento, e usando da sua liberdade e capacidade de escolha, o homem decide pelo mal. E aí a palavra de Deus vai nos dizer que, num determinado dia, não sabemos qual foi o tempo que durou, a palavra de Deus não nos permite entender qual foi o tempo que durou esse estado de santidade, esse estado de pureza que o homem viveu lá no Éden. Nós não conseguimos definir isto, porque a palavra de Deus não nos dá esta condição, mas num determinado dia, quando o Senhor vinha todas as tardes na viração do dia para ter comunhão com o homem, naquele dia Deus chama o homem e o homem não lhe responde. Diferente dos dias anteriores, em que Deus se apresentava e Adão e Eva se apresentavam diante de Deus. Agora o Senhor os chama, o Senhor chama a Adão e diz: Adão, onde estás? E não há resposta. Até que num determinado momento Adão se vê pressionado ali pelo Senhor, e ele diz: Senhor, ouvi a tua voz pelo jardim e tive medo de ti porque estava nu. A essas alturas o texto sagrado vai dizer que Adão e Eva tinham feito para si, para cada um deles, uma veste com folhas de figueira para tentar cobrir a nudez. E quando ele responde ao Senhor: eu ouvi a tua voz e temi porque estava nu, o Senhor lhe pergunta: como soubeste que estava nu? Comeu do fruto da árvore que eu lhe proibi? E aí tem toda aquela conversa, aquele diálogo que os irmãos já conhecem, está ali no livro do Gênesis. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor, então, naquele momento, ele imola, ele mata um animal ali do jardim, e com a pele daquele animal o Senhor faz vestes para cobrir a nudez de Adão e Eva. A palavra de Deus, ela não é explícita quanto a este animal, mas eu tenho no meu coração, irmãos, que foi um cordeiro, embora nós não podemos afirmar isso, porque a palavra de Deus não fala que foi um cordeiro, fala que foi um animal. Mas eu imagino, irmãos, que tenha sido um cordeiro, que o Senhor sacrifica ali no Éden, e através da pele daquele animal inocente, daquele animal que não tinha culpa alguma pelo pecado daquele casal, o Senhor cobre a sua nudez. E com isso o Senhor já apontava para um plano de redenção,
porque o plano de Deus de ter uma grande família, de pessoas que expressassem a sua glória sobre a terra, este plano jamais foi frustrado. Amém, irmãos? Jamais, jamais. Deus não abandonou o seu plano por conta do pecado do homem. Deus não abandonou o seu projeto por conta da queda do homem. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. E Deus continuou. No entanto, não podendo Deus comungar com o pecado, comungar com a desobediência, estabeleceu Deus que o pecador, ele deveria pagar pelo seu pecado. No entanto, o Senhor cria um substituto. Lá no Éden, aquele cordeiro. Porque o Senhor disse a Adão e Eva claramente: vocês não comam do fruto da árvore de conhecimento do bem e do mal, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Mas quando de fato isto acontece, Deus imediatamente ele levanta um substituto, alguém que pudesse pagar pelo preço do pecado do ser humano. E aí a palavra de Deus diz que o Senhor os lança fora do jardim. Nós todos conhecemos esse texto. E agora, quando aquele casal se vê fora do jardim do Éden, eles se veem em um mundo que até então eles não conheciam. O mundo que eles conheciam era o Éden, um lugar de paz, um lugar de prazer, um lugar em que eles desfrutavam não só de tudo aquilo que o Senhor havia produzido ali, mas desfrutava especialmente da presença de Deus, da comunhão com Deus. Quando eles se viram fora do jardim do Éden, eles se depararam com um mundo em que eles tiveram que trabalhar, e trabalhar duro. Do suor do seu rosto comerás o teu pão. O homem passou a partir dali experimentar dor, especialmente a mulher, para dar à luz, foi-lhe dado dor. O homem passou a experimentar e a provar tantas coisas que ele não conhecia no jardim, e com certeza, irmãos, a mais difícil de todas que o homem teve que enfrentar foi justamente o fato de não ter mais a comunhão com o seu Criador. Esse foi o maior prejuízo, a maior perda que o homem teve na sua queda. Eu coloquei aqui o seguinte: ao transgredir a ordem de Deus, o homem perde a sua condição de santidade e pureza, e portanto se torna inadequado ao propósito de Deus. Olha que situação. O homem se torna inadequado. Deus não poderia mais simplesmente permitir que aquele homem, que foi dado a ele o poder de frutificar e multiplicar, enchesse a terra naquelas condições, porque a sua condição de pecador agora era inadequada para os propósitos de Deus. Mas ainda assim Deus não abre mão do seu plano, Deus não abre mão do seu propósito, e Deus estabelece então o sacrifício de sangue, onde um inocente deveria morrer no lugar do pecador, que foi aquilo que inicialmente aconteceu lá no Éden, quando o Senhor imola, quando o Senhor sacrifica, quando o Senhor mata aquele animal, aquele cordeiro. E a partir daí, nós vamos então observar dentro da palavra de Deus, que durante todo o Velho Testamento, todo aquele que desejava aproximar-se de Deus, ele precisava aproximar-se oferecendo um sacrifício, um derramamento de sangue em seu lugar, porque a sua condição era uma condição de pecador. A palavra de Deus nos diz que a recompensa do pecado é a morte do pecador. O salário do pecado é a morte, diz a palavra de Deus. Se o homem imaginou
enganado que foi, nós sabemos, pelo diabo, usando a serpente lá no jardim, que o fato dele conhecer o bem e o mal, ia tornar-lhe semelhante a Deus, porque esta foi a proposta do diabo, seus olhos se abrirão, vocês serão semelhantes a Deus. Na verdade, o homem ele não tinha ideia, embora tivesse sido avisado, da grande perda, do grande prejuízo que ele deveria ter, porque o salário, a recompensa da sua desobediência é a morte. A recompensa pelo pecado é a morte do pecador. Porém, Deus introduz um novo personagem, um substituto inocente, e então estabelece o sacrifício de animais, para que o homem pudesse ser aceito na sua presença. É por isso que durante todo o Velho Testamento as pessoas não poderiam chegar a Deus sem antes apresentar um sacrifício. É isso que nós encontramos durante todo o Velho Testamento. Toda vez que um hebreu, toda vez que um judeu, ele queria se aproximar de Deus, ele sentia ali o peso do seu pecado, ele pegava um animal, um cordeiro, um novilho, enfim, e levava até a presença do sacerdote. E ali então o sacerdote sacrificava, imolava aquele animal, derramava ali o seu sangue sobre o altar. E então, pelo intermédio, pela intercessão do sacerdote, aquele homem, através daquele sacrifício, podia chegar-se a Deus. O homem não tinha mérito próprio, não tinha condições humanas para se apresentar diante de Deus e fazer qualquer petição, qualquer coisa que o homem desejasse, porque a sua condição de pecador o impedia. A palavra de Deus, de uma forma muito clara, através do profeta Isaías, diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, nem as mãos do Senhor encolhidas para que não possa abençoar, mas os vossos pecados faz separação entre vós e o vosso Deus. Deus não tem comunhão com o pecado. Deus não pode ter comunhão com o pecado. A recompensa pelo pecado, o resultado do pecado teria inevitavelmente de ser a morte do pecador. Mas o Senhor estabelece esse substituto. Lá no Éden e durante todo o Velho Testamento, o Senhor usa os animais, um animal inocente, um cordeiro inocente, um novilho inocente, um cabrito inocente. Que pecado tem um animal para morrer no lugar do pecador? Que mal fez aquele animal para ser colocado ali, para pagamento da culpa, da dívida daquele pecador? Nenhum. Mas foi assim que Deus estabeleceu. O escritor da carta aos Hebreus, ele vai nos dizer que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E o sangue que deveria ser derramado era o sangue do pecador. Mas tudo aquilo que aconteceu no Éden durante todo o Velho Testamento apontava para o sacrifício perfeito que seria realizado para que o plano e o projeto de Deus de ter uma grande família com muitos filhos semelhantes a Jesus fosse um projeto restabelecido novamente para a glória do seu nome. Amém, irmãos? E aí a palavra de Deus vai nos dizer, através do apóstolo Paulo, que na plenitude dos tempos, no tempo determinado por Deus, o Senhor envia Jesus Cristo, o seu Filho. Aquele que foi apontado lá no Éden, aquele que foi usado como símbolo durante todo o Velho Testamento. Agora ele, aqui nós dissemos, o sacrifício de Jesus foi o próprio Deus, na pessoa de seu Filho, tornando-se homem, para através da sua morte na cruz, pagar de uma vez por todas a dívida que o homem tinha para com Deus. Ali estava o projeto da redenção. Aquilo que Deus disse para a mulher lá no Éden após o pecado. Aquele que nascer do teu ventre, o fruto do teu ventre,
ele será picado no seu calcanhar pela serpente, mas ele pisará e esmagará a cabeça da serpente. Amém, irmãos? Ele vai ser ferido, o Senhor Jesus foi ferido, mas ele pisou a cabeça da serpente. No tempo determinado por Deus, cessou agora o sacrifício de animais, cessou agora o sacrifício de cordeiros. Mas é maravilhoso, irmãos, é interessante, não é? Como o Espírito Santo de Deus é tremendo, é maravilhoso, porque a palavra de Deus diz que perto dos 30 anos de idade, mesmo Jesus não tendo pecado, mas para dar-nos o exemplo do caminho da salvação, a palavra de Deus diz que Jesus se dirige ao Jordão para ser batizado por João Batista. Embora Jesus não precisasse, não necessitasse de ser batizado, mas para nos dar o exemplo, Jesus se dirige ali ao Jordão. E João Batista, quando vê Jesus vindo em sua direção, olha para o povo, a multidão que estava ali às margens do Jordão, aponta para Jesus e diz: eis ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém, irmãos? E a partir dali, irmãos, nunca mais foi necessário e nem é aceito o sacrifício de qualquer animal ou qualquer outro tipo de sacrifício. Amém, irmãos? Por quê? Porque o sacrifício de Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, que nasceu sem pecado, concebido pelo Espírito Santo, vivendo a sua humanidade sem pecado, vivendo a sua humanidade em plena perfeição, sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula, sem nenhum defeito. Este foi o Cordeiro que o próprio Pai providenciou. Por isso que nós lemos na palavra de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos? Por que, irmãos? Porque aquele plano original de Deus, aquele plano que jamais poderia ser frustrado, como qualquer outro plano de Deus não pode ser frustrado, aquele plano tinha que estar em execução. Deus desejava e deseja, e portanto Deus está trabalhando para que ele tenha uma grande família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Amém? E nós hoje fazemos parte disso, irmãos. Às vezes nós pensamos que o plano de Deus, esse plano de Deus ter uma grande família, é algo que nós falamos historicamente, isso é alguma coisa que estava no coração de Deus. Não, não estava no coração de Deus, está no coração de Deus. Amém, irmãos? Esse processo não terminou, esse processo não acabou, esse processo continua, esse processo só vai findar quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, quando Jesus voltar para buscar este povo. Então este plano terá sido consumado, o plano de Deus ter uma grande família, mas este plano ele continua, e o seu processo continua, e nesta geração, eu e você, meu querido irmão e irmã, fomos escolhidos por Deus para fazermos parte desta família, deste povo, deste projeto. Amém, irmãos? Você entende que coisa tremenda, que coisa maravilhosa? Quando nós olhamos para o passado, nós vamos ver que outros em suas gerações foram escolhidos para fazer parte deste povo. Se Jesus não voltar antes, a geração seguinte também ouvirá uma mensagem, uma palavra de redenção, do amor de Deus, do plano de Deus, do propósito de Deus, para que faça parte desta grande família. Mas este é o nosso tempo, é o tempo da nossa geração, é o tempo de dizer para você que eu e você estamos dentro dos propósitos de Deus, dentro dos planos de Deus, de fazermos parte desta grande família. Amém, irmãos? De fazermos parte.
Coisa tremenda, né? E a palavra de Deus, ela faz nos entender de forma muito clara que isso não vem de nós, não vem das obras, é dom de Deus, é graça de Deus, é misericórdia de Deus. Amém, irmãos? Não é fruto do nosso mérito, do nosso merecimento, não. Não é fruto da nossa santidade, da nossa perfeição, da nossa honradez, não. Longe disso, longe disso. Longe disso, precisou que um inocente pagasse o preço da minha dívida, da tua dívida, que nós tínhamos para com Deus. Amém, irmãos? Somos salvos pela graça, mediante a fé, naquele sacrifício que foi feito lá na cruz do Calvário. Por isso, nós vamos aqui adiante. Como nos aproximamos de Deus hoje? Falamos que no Velho Testamento, quando alguém desejava aproximar-se de Deus, ou buscar a Deus, ele tinha que levar um animal, segundo os preceitos estabelecidos na lei de Moisés, para que ele pudesse oferecer, em seu próprio lugar. Aquele cordeiro, aquele novilho, dava a sua vida ali, morria no lugar do pecador. Mas e após a crucificação de Jesus, após a morte de Jesus, hoje, como é que eu e você nos aproximamos do Senhor? Hoje não é mais necessário o sacrifício de animais, porque Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, já morreu na cruz para perdão dos nossos pecados. Por isso o homem só pode se achegar a Deus por intermédio de Jesus crucificado. Amém, irmãos? E aqui, irmãos, eu quero passar um ensinamento para você. E o desejo do meu coração é que o Espírito Santo abra a tua mente, o teu coração, de tal maneira para que você tenha uma perfeita compreensão daquilo que eu quero compartilhar com você, que o Espírito Santo colocou no meu coração. Veja bem, todos nós nos alegramos quando nós lemos, ou quando nós ouvimos, ou quando nós falamos a respeito da ressurreição de Cristo. Amém? Amém? E devemos nos alegrar mesmo. Por quê, irmãos? Porque a ressurreição do Senhor é a certeza da nossa vitória sobre a morte. O Senhor Jesus ressuscitou. E a palavra de Deus diz que aqueles que dormiram em Cristo ou com Cristo ressuscitarão também. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, na sua ressurreição, ele foi as primícias, ou a primícia, daqueles que hão de ressuscitar. Então, quando eu e você pensamos, ou ouvimos, ou lemos, ou falamos acerca da ressurreição, nós estamos falando a respeito de um ato poderoso, glorioso, e que alegra o nosso coração. Amém, igreja? Quando nós pensamos acerca da ascensão do Senhor Jesus, descrita ali no livro de Atos, quando a palavra de Deus diz que o Senhor, dando as últimas instruções aos seus discípulos, ali no Monte das Oliveiras, diante dos olhos de aproximadamente 500 pessoas, diz o texto sagrado, Jesus começa a ascender ao céu, Jesus começa a subir, e a palavra de Deus diz que Jesus vai subindo, e os seus discípulos, as pessoas, aquela multidão, olhando para o céu, de repente, um anjo vem e oculta os seus olhos, e Jesus continua subindo. Então, nós pensarmos na ascensão do Senhor Jesus é algo glorioso, porque é algo que nos traz esperança, porquanto ele disse: vou preparar-vos lugar, e quando tiver preparado eu voltarei, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também, e se o Senhor foi para o céu e prometeu nos levar, nós vamos subir também. Amém, igreja? Nós vamos subir também. Então, pensar na ressurreição do Senhor, na vitória sobre a morte, é algo tremendo, é maravilhoso para nós. Pensarmos na ascensão de Cristo, o Senhor subindo para o céu e prometendo nos levar para junto dele, é algo tremendo e maravilhoso para nós. Quando hoje nós pensamos, e quando eu digo pensamos porque a palavra de Deus assim afirma, não é uma criação da nossa mente humana, eu estou falando e me referindo àquilo que o texto sagrado diz,
E quando o texto sagrado diz que o Senhor Jesus hoje está assentado à destra do Pai Todo-Poderoso, e Ele promete a todo aquele que vencer, de assentar-se com Ele no seu trono, assim como eu venci, diz o Senhor, e assentei-me com meu Pai no seu trono, está lá em Apocalipse, aqueles que vencer também se assentarão comigo em meu trono. E pensar que um dia nós estaremos no trono do Senhor é algo que alegra o nosso coração e nos traz regozijo. Amém, igreja? Mas preste atenção, é aqui que eu quero que você tenha entendimento, é aquilo que eu quero que você tenha compreensão. Nós perguntamos aqui, como nos aproximamos de Deus hoje? Preste atenção, eu gostaria que você tivesse bom entendimento, para não dizer, o pastor João agora já começou a pregar heresia. O pastor João já começou a bater os pinos. Veja bem, irmãos, preste atenção. Quando eu quero aproximar-me de Deus, colocar a minha vida diante dEle, as minhas necessidades diante dEle, quando eu quero ter um relacionamento com o Pai, e isso nós já aprendemos desde cedo, que fazemos no nome de Jesus. Mas eu quero dizer para você, que nós não apresentamos diante do Pai o Cristo ressuscitado. Nós não apresentamos diante do Pai, nas nossas orações, na nossa aproximação de Deus, o Cristo assunto aos céus. Nós não colocamos na nossa oração perante o Pai o Cristo que está sentado à destra do Todo-Poderoso. Mas nós apresentamos o sangue do Cordeiro, porque só através do sangue do Cordeiro nós somos aceitos. Amém, igreja? Você entende isso? É o Cristo crucificado que me permite aproximar diante do Pai. É o Cristo crucificado. A palavra de Deus diz que foi exatamente no seu último instante, no seu último fôlego de vida, quando o Senhor Jesus lá na cruz olha para o céu e diz: Pai, tudo está consumado. É naquela hora que o texto sagrado registra que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Amém, irmãos? O véu do templo não foi rasgado na ressurreição. A ressurreição foi o triunfo do Senhor, foi a vitória do Senhor e a vitória da sua igreja, da qual eu e você fazemos parte. Amém, irmãos? O véu não foi rasgado no momento em que Jesus subiu aos céus, depois de 40 dias de ressuscitado. A sua ascensão ao céu é para nós a certeza de que um dia nós estaremos com Ele lá na sua glória. O véu não foi rasgado quando Jesus chegou ao céu, abriu-se os portais eternos e Jesus retorna para a casa do Pai e se assenta à destra do Todo-Poderoso. O caminho para eu e você voltarmos para Deus, chegarmos a Deus, é apresentar o Cristo crucificado. Por isso que o apóstolo Paulo, ele dizia que ele se gloriava na cruz de Cristo, no Cristo crucificado. Pastor, mas não é o mesmo Cristo? É claro que é o mesmo Cristo. Na nossa concepção é o mesmo Cristo. Mas o Cristo ressuscitado não era o Cordeiro que estava lá. Porque o Cordeiro que estava lá é aquele que estava levando o pecado de toda a humanidade. E foi através daquele Cordeiro, o Cristo da cruz, que eu e você temos acesso ao trono da graça. Aquele Cordeiro, o Senhor o trouxe de volta à vida através do Espírito Santo de Deus. E é o Cristo glorioso que eu e você amamos e servimos, e que um dia nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Eu espero que eu esteja conseguindo me fazer entender, para que você saiba que o que me leva, o que te leva à presença de Deus, é o Cordeiro de Deus, que foi morto em meu lugar e em teu lugar. Amém, irmãos? Você consegue compreender isso? Não estamos pregando aqui que existe 2 Cristos, que existe 3 Cristos, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é o momento, é através daquele momento. Por isso nós não podemos perder de vista o sacrifício do Senhor Jesus. Não podemos perder de vista, porque foi o sacrifício do Senhor, e é o sacrifício do Senhor, que verdadeiramente nos dá acesso. Como é que um hebreu chegava à presença de Deus? Através do sangue derramado de um cordeiro inocente. Como é que eu e você chegamos à presença de Deus?
através de um cordeiro, do sangue inocente, de um cordeiro que foi crucificado, que foi levado na cruz. É desta forma que eu chego, que você pode chegar, e que nós somos aceitos diante do Senhor nosso Deus. Porque quando o Senhor olha para a minha vida, quando eu dobro os meus joelhos para falar com Ele, quando você dobra os teus joelhos, ou em pé, ou sentado, ou deitado, não importa, que você vai abrir a tua boca para falar com Deus, e nós apresentamos: aqui está, Senhor, o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo, eu e você somos aceitos por Ele, e aí nós fazemos as nossas petições, porque o véu do templo já foi rasgado. Amém, igreja? Você entende isso? Louvado seja Deus. Estamos esperando sim aquele Cristo vencedor, estamos esperando sim aquele Cristo glorioso, estamos esperando sim o Cristo que venceu a morte e o inferno, o Cristo que está assentado à destra do Pai Todo-Poderoso. Mas eu só posso chegar à presença de Deus através do Cristo crucificado, daquele que entregou a sua vida por mim lá na cruz do Calvário. Por isso que, mais uma vez, eu quero repetir o verso, o versículo que lemos em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Eu quero concluir esta mensagem dizendo para aqueles que de repente não entenderam ainda, ou não entendiam ainda este plano, ou não conheciam ainda este plano, esse propósito de Deus, de ter uma família com muitos filhos para viver com Ele por toda a eternidade, aqueles que de repente, por não ter esse conhecimento, esse entendimento, ainda não se renderam ao Senhor, não entregaram os seus caminhos ao Senhor, não se submeteram ao senhorio de Cristo, Deus tem uma mensagem, Deus tem uma palavra para você. Eu não sei quantos estão conosco aqui nesta noite, de forma presencial, que ainda não haviam entregue os seus caminhos, o seu coração, a sua vida ao Senhor, que ainda não tinham se submetido de fato ao Senhor. Não sei também, aqueles que estão através da live, quem é que está nesta condição, que você ainda não entregou os teus caminhos ao Senhor, não se submeteu ao senhorio de Cristo, para viver a vontade de Deus neste tempo aqui, para que nós possamos estar com Ele por toda a eternidade. Mas para esses irmãos, para estas pessoas, a mensagem de Deus para você é esta: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Amém? Você que ouviu, você que entendeu a palavra de Deus, você que entendeu que Deus tem um propósito, que Deus tem um plano, que Ele está te chamando para isso, que é uma escolha dEle em relação a nós, e não uma escolha nossa em relação a Ele, é Ele que nos escolheu. Se você ainda não havia tomado uma decisão de entregar os teus caminhos ao Senhor, de se submeter neste tempo que é tão curto aqui em cima desta terra, a palavra de Deus através de Tiago diz que a vida aqui é um vapor, passa rapidamente que nós nem percebemos, mas é durante este pequeno espaço de tempo que temos aqui na terra que nós temos que tomar a nossa decisão em relação à eternidade. Não é querer tomar a decisão em relação à eternidade quando chegar do outro lado da vida. A palavra de Deus ela é clara quando ela nos traz um texto de um homem que tentou fazer muitas coisas quando estava do outro lado, mas o Senhor diz: não tem jeito, há um abismo entre nós, os que estão aí não podem vir para cá, os que estão aqui não podem vir para aí. Senhor, permita, não tem jeito também, lá na terra já tem Moisés, tem os profetas, não dá. O tempo é hoje, o tempo é agora, a decisão é agora. Por isso que a palavra do Senhor diz: se hoje ouvirdes a sua voz, hoje, por que hoje, irmãos? Porque hoje é o nosso tempo, hoje é o nosso tempo, ontem já foi, e amanhã não pertence a nós. De repente, talvez alguém aqui, de forma presencial, ou mesmo através da live, possa estar pensando e refletindo naquilo que está ouvindo agora, e dizer: pastor, eu vou pensar bem a respeito disso, quem sabe talvez domingo que vem, eu realmente tome a minha decisão
domingo que vem, quem é que pode garantir que qualquer um de nós estaremos aqui sobre a terra ainda no domingo que vem? Permita a Deus que estejamos todos, mas ninguém pode dar a nós essa garantia. Eu não posso dar nem a você, nem a mim mesmo, e nem você dar a você ou a qualquer pessoa que seja. Por isso que a palavra do Senhor não diz amanhã, a palavra do Senhor diz hoje. Hoje é dia de decisão, hoje é dia de entregar os caminhos ao Senhor. Hoje é dia de tomar uma posição, se deseja ou não fazer parte desta família de Deus. Hoje, amém, irmãos? E eu gostaria, na direção do Espírito Santo, sem nenhum constrangimento, mas para que você realmente tenha a oportunidade de expressar a tua decisão nesta noite. Se houver aqui entre nós alguém que entendeu a palavra e diz: pastor, eu quero fazer parte desta grande família, e eu entendo que eu não tenho outro caminho, porque a palavra de Deus diz que não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, não há outra forma, não há outro método, não são obras, pastor, mas eu sou uma boa pessoa, eu não faço mal para ninguém, sempre que eu posso ajudar eu ajudo, tudo isso é muito bom, mas nada disso é suficiente para nos dar a condição de fazermos parte desta grande família de Deus. A única forma, o único meio, o único caminho chama-se Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que através da sua vida santa e pura, lá na cruz do Calvário, pagou as nossas dívidas, o nosso pecado, somente desta forma. Por isso eu gostaria agora, na direção do Espírito Santo, de dar àqueles irmãos, aquelas pessoas que de repente ainda não haviam tomado esta decisão, mas que você entendeu, pela palavra e pelo Espírito Santo, que você precisa disto para fazer parte desta família, entregar a sua vida a Jesus, entregar o seu coração a Jesus, se submeter ao senhorio do Senhor Jesus. Se você deseja fazer isso, você não fez ainda, você deseja fazer isso nesta noite, aí onde você está, é só levantar a sua mão e eu quero orar por você. Se houver alguém, é só você se manifestar. Se você levantar a sua mão, eu quero estar orando para você, e é um sinal, é uma demonstração, do teu coração se submetendo à vontade de Deus e dizendo: Senhor, eu quero fazer parte deste povo. Se houver, é só se manifestar, e eu estarei orando por você, caso você queira. Esta oportunidade, como é um culto que nós transmitimos, eu quero dar também a você que está em casa. Eu não posso te ver, não sei aonde você está agora, mas eu quero estar orando em nome de Jesus. Se alguém em casa estiver com a sua mão levantada agora, a minha oração é em teu favor, e a minha oração é em favor daqueles que estão conosco, para que não deixe passar o tempo de Deus para a tua vida. Não deixe passar a oportunidade de Deus para a tua vida. Amém, irmãos? Deus nos trouxe aqui nesta noite, Deus nos tem chamado, com um propósito. Pastor, mas o meu propósito aqui não é esse, o meu propósito é apenas ser curado de uma enfermidade. O meu propósito, pastor, é que Deus abençoe a minha casa. O meu propósito, Senhor, é que Deus me abra a porta do emprego. O meu propósito, Senhor, é que Deus me ajude nas minhas condições financeiras que não estão bem. Irmãos, tudo isso Deus tem para nós, e tudo isso o Senhor já conquistou para nós. A palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, diz que eu e você já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. No mundo espiritual já tem tudo o que você precisa. Não falta absolutamente nada, é só trazer através da fé aquilo que o Senhor já conquistou para a realidade da nossa vida. Mas o Senhor nos ensina: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e então as demais coisas serão acrescentadas. Às vezes nós estamos interessados nas demais coisas, mas não é essa a ordem de Deus. A ordem de prioridade, a ordem cronológica de Deus não é buscai as demais coisas e depois o reino de Deus. A ordem do Senhor é buscai primeiro. Amém, irmãos? Buscai primeiro o reino de Deus.
E olha, irmãos, né, diante de Deus eu quero dizer aqui, você é ensinado, né? Quando eu digo você, são todos os irmãos, todos aqueles que estão conosco nesta live, você é ensinado dentro da verdade da palavra de Deus. Sabe, irmãos, eu amo de coração todos os irmãos, todas as pessoas, todos, Deus sabe disso, né? Mas eu não demonstraria de fato o meu amor, ou não exercitaria de fato o meu amor, né, se eu estivesse aqui camuflando a palavra e passando a mão na cabeça de quem quer que seja. Não, Deus tem tudo o que você precisa, mas buscai antes o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas o Senhor vai acrescentando a seu tempo. Amém? Coloque-se de pé no teu lugar.